tarde, pessoal. E aí, tudo bem? Pois é, hein? Peguei vocês no período da tarde dessa vez, não teve jeito. A gente vai começar então hoje o nosso curso de aulas temáticas. Coloquei para a FCC, a gente colocou para a FCC assim, ó, vou explicar. Esse curso de temáticas, nós pretendemos fazer com que ele fique sempre de 8 em 8 aulas, só que dessa vez a gente colocou só questões da FCC, por causa da prova do ICMS, por causa dos tribunais que estão vindo aí. E aí quem faz prova para esse pessoal FCC, aliás, a FCC faz muita prova, né? Área fiscal, tribunais, uma série deles. Então, até uns concursos que a gente nem imagina que existam, né? A FCC também faz. Então, nós preparamos essa vez da FCC por conta da época. Agora, a pretensão aqui no site é que essas aulas temáticas fiquem para todos aqueles que querem ficar bons mesmo em português. Que aí, pessoal, eu ponho os temas, misturo questão de tudo que é banca e a gente manda ver. E aí, quando sair edital, a gente vai e foca na banca. Vocês entenderam? Então, o que acontece? É claro que esse curso é mais voltado, né, ele fica melhor quando você já fez uma teoria antes. Né? Se você já fez teoria antes, é um tanto melhor. Justamente por quê? Porque agora, quando eu estiver falando de forma rápida e resumida, você consegue me acompanhar, inclusive ele melhora a sua visão da teoria. Porque vocês sabem que quando a gente vê a primeira vez a teoria de uma matéria difícil, ou pelo menos aquela que é difícil para nós, né? Ela parece um elefante de tão grande, né? Depois você vai se acomodando, vai pegando o jeito, vai entendendo, vai ficando mais fácil. Então, à medida que a gente vai resumindo, vai ficando melhor. Então, o objetivo é esse. Por isso que eu falei que a gente faz um resumo teórico mesmo, certo? Um resumão. É bem resumo mesmo, rápido, para a gente só lembrar. Tem dúvida? Perguntem. Nós temos o chat para isso. O objetivo do nosso site, pelo menos inicialmente, na verdade, atender assim, um número, até com um certo limite de pessoas, para que a gente possa ter o chat, para que vocês assistam a aula como se ela fosse assim, presencial. Porque é difícil, né, para quem faz concurso público, conseguir fazer todas as matérias de forma presencial e ser satisfatório. Então, vamos tentar atacar essa parte, né, gente? Aqui, assim, online mesmo. Tudo bem? E é o seguinte, vocês estão vendo aqui esses dois livrinhos atrás de mim? Ó, o Vadimeco para concurso público, vocês não sabem, esse aqui é a terceira edição, novíssimo, acabou de chegar aqui em casa. Esse aqui é o Vadimeco para a polícia, que saiu aí o ano passado, certo? Coisa linda. Nós vamos sortear. Então, nós vamos sortear assim, vocês mandam um e-mail para o contato aí do site, dizendo eu quero meu Vadimeco para concurso público, que é esse amarelinho aqui, que é para os concursos públicos em geral. Ou eu quero meu Vadimeco para a polícia, certo? Ou então eu quero os dois, seja como for, tá? E aí nós vamos gravar o sorteio para vocês e a gente disponibiliza aqui no site, manda por e-mail para o vencedor, tá certo? Põe lá no Facebook também para quem tá sempre no Facebook, tudo bem? Então vamos trabalhar. Você quer, minha Larissa? É só mandar um e-mail, querida. Porque assim, na verdade, nós queríamos fazer com todos que estivessem presentes aqui, mas fica legal se vocês mandam um e-mail, porque assim a gente já retribui na mesma hora, com o e-mail de vocês aí certinho, sem esquecer nada, nem ninguém, sem erro, tá bom? É só colocar, eu quero, nada. Tudo bem? Pode ter no assunto, eu quero Vadimeco para concurso público. Pronto, acabou, a gente já sabe. Fechado? Ótimo. Então vamos trabalhar. Esse primeiro material, essa primeira aula, até não tem um assunto pesado. Vocês viram que o horário da aula é de 2h30, né? Então nós fizemos das 2h30 às 5h20. Se por acaso nosso tempo passar rápido, eu nem faço intervalo. Será que vocês aguentam? Se vocês aguentarem, a gente vai das 2h30 às 5 sem sair de cima, hein? Vamos ver. Então vamos lá. Aí eu gosto, a gente sempre volta. Certo? Pronto. Olha, então é o seguinte. Eu coloquei concordância, no título aparece concordância, mas é principalmente porque muitas vezes a situação acaba interferindo em alguma parte de concordância. Então é o seguinte, a primeira nota que eu coloquei para vocês aí, eu não sei se todos já sabiam, mas o acordo ortográfico foi adiado para 2016. Isso significa que até 2016
eu terei de ficar lembrando vocês de como eram as condições, especialmente de acentuação gráfica, e como elas ficaram agora, porque as mudanças maiores aconteceram nessa parte, tá? E aí, dependendo do edital, pode ser o e-mail, é pro contato do site, porque no site tem lá, contato, não tem? Você manda pro contato do site, tá bom? Tranquilinho. Tá certo? Então, olha, como eu estava dizendo, vai até 2016. Então, a gente sabe que é assim. Na verdade, desde que o acordo foi assinado pelo Brasil, né, no começo a gente teve algumas questões de grafia que nem apareciam mais em prova, ficou um tempo fora do ar a grafia, no concurso público. Alguns, ou melhor dizer, algumas bancas começaram a colocar no edital regras pelo acordo, né, de acordo com o novo sistema ortográfico. Outras colocando lá regras anteriores ao acordo ortográfico. Então, tudo depende do edital. Essas bancas maiores, como a Fundação Carlos Chagas, a ESAF, o CESP, eles faziam o seguinte, eles colocavam a ortografia oficial, se mandasse e-mail lá, eles nem te respondiam, mas era o seguinte, ou então respondiam assim para mim, a banca pode cobrar o que ela quiser. Na verdade, o que eles vinham fazendo, é o que eu já falei certa vez para vocês, assim, que a elaboração da prova, ela já vem com algumas alterações, aliás, com algumas não, elas já vêm renovada, vamos dizer assim, modernizada pelo acordo, né? Então, a editoração vem modernizada, mas as perguntas são feitas só em cima daquelas condições, né, que não sofreram acento, que não sofreram modificação. Então, o que acontece? Por exemplo, vêem, do verbo ver com os dois E's, não é isso? Então, a gente fala vêem, escreve vêem e põe acento no primeiro E. Esse daí perdeu o acento, certo? Então, o que as bancas estavam fazendo? Isso aí não era cobrado. Agora, eu tenho, tu tens, ele tem. Se é ele tem no singular, não vai acento. Mas, quando a gente diz eles têm, a gente não dobra o E e põe acento. Isso era antes do acordo e continua depois do acordo. Então, isso é cobrado. Entendido? Então, a elaboração da prova, das bancas grandes, vem seguindo o acordo ortográfico e as perguntas são feitas em cima daquilo que não sofreu alteração. Então, eu estou dizendo isso para vocês porque eu acredito que isso continue, então, para o concurso público até 2016. A não ser que no edital haja, como aconteceu aqui em São Paulo, pelo menos, na VUNESP TJ, eles colocaram lá, regras anteriores ao acordo ortográfico. Teve uma prova, não me lembro em que ano, agora já faz um tempo, faz uns 4 anos aí, logo que saiu o acordo, que pediram as regras do acordo ortográfico, que foi da Polícia Rodoviária Federal. Tudo bem, gente? Então, continuaremos na mesma até 2016. Muito bem. Aqui, coloquei para vocês o seguinte, que o trema, na verdade, pelo acordo, não será mais utilizado. Então, isso é um resumão, vocês perceberam? Por que eu estou falando isso? Porque antes ele era usado, né? E ele era usado apenas nos grupos de GI que quando esse U fosse pronunciado, tivesse som, né? E ao mesmo tempo fosse fraquinho, tivesse um som fraquinho. Vocês estão lembrados disso? Então, era fácil saber isso aqui, né? Sempre foi fácil. Você fala linguiça, o U tem som, né? O U tem som. Ele é pronunciado, então. Só que você faz linguiça e o I que é forte. Então, nesse caso, a gente colocava o trema no U, certo? Não é verdade? Agora, guitarra. Em guitarra, o U não tem som, portanto, você nem precisaria se preocupar com esse acento aí. Então, percebam que o tema sempre foi um acento diferencial para mostrar quando é que o QU é um dígrafo, vocês se lembram disso? 2 letrinhas e um som só, não é? Então, quando o QU tem o som do K, que é o dígrafo, ou quando a gente tem o som do U mesmo, né, sendo pronunciado, e aí o E, o I falam de tongos, tá certo? Então, resumindo, são as duas pronúncias. Que, qui, ge, gue. Não é isso? Gui e gui. Tudo bem? Ótimo. Então, é isso que aconteceu aí. Aí, aqui do acordo, eu aproveitei para lembrá-los disso aqui, né?
que o trema também aparecia, obviamente, em verbos que tivessem essas mesmas condições aqui. E aí eu resumi para vocês, tá? Que os verbos são aqueles terminados em guar, quar, certo? E quis, olha lá, tá aqui. E aí o que acontecia? Às vezes, no subjuntivo, principalmente, né? Quando a gente fala, quando a gente usa, por exemplo, o verbo averiguar, né? O averiguar, que a gente fala que são os verbos da água, ou seja, que eles terminam em aguar, né? Então, o que acontece com eles, que é o caso do enxaguar aí, eles caem diferentes desses, como o averiguar, que caía muito em prova antigamente. Então, deixe-me só recordar aqui para vocês como é que funciona. Então, olha, averiguar. O averiguar, o que acontece com ele? No futuro do subjuntivo, ele fica antigamente, eu vou dizer, quando eu falar antigamente para vocês, eu estou me referindo a antes do acordo, tá certo? É isso. Então, ele ficava assim, ó. Eu averiguo. Olha que bonito que ele era, assim, eu averiguo. E as pessoas falavam, eu averigo. Vocês não, tenho certeza, mas o pessoal lá fora é fogo, né? Mas olha, eu averigo. Só que a pronúncia correta é essa. Eu averiguo, certo? Então, eu vou tirar o acento, que aqui não tem acento, mas só para vocês entenderem que a pronúncia era essa. Eu averiguo no presente, certo? Então, isso era forte. Quando ia para o presente do subjuntivo, ficava assim, ó. Que eu averiguo. E aí esse acento precisava aparecer. Por quê? Porque assim, o trema só acontece quando o é pronunciado hiato, como eu mostrei para vocês aí em cima, certo? Pois é, nos verbos acontece a mesma coisa. Quando ele é pronunciado hiato, também ele receberia o trema normalmente. Acontece que neste exemplo o U é forte, então aí ele tem som e é tônico. Por isso que a gente tinha de pôr o acento de qualquer maneira, tá certo? Muito bem. Aí, a contrapartida é com os verbos da água, que nem eu falei para vocês, como enxaguar, ou aguar, não é? Então, a gente brinca que são os verbos da água por causa disso. Então, o que acontece com enxaguar? Ficaria lá, eu enxaguo. E esse com acento mesmo, certo? E ficava, então, como aqui, ó, que eu enxague, exatamente, certo? Então, havia esta diferença, tá? Os verbos terminados em guar, quar e quir tinham essa diferença. Então, se a gente pensar nos verbos da água, era só seguir o modelo do enxaguar. Os outros verbos com essas três terminações, eles ficavam da maneira como está o averiguar aí para vocês. E agora, depois do acordo, tá? E agora, depois do acordo, todas as pronúncias ficam corretas. Por isso que eu coloquei para vocês aí o seguinte, que tanto vai fazer a gente dizer assim, que eu averigue, como também nós poderemos dizer que eu averigue, assim. E as duas formas são corretas, tá? As duas formas são corretas aí. E aqui a mesma coisa, que eu enxague. Só que agora a gente já não põe mais o acento, certo? Aqui. Pronto. Então, deixei um resuminho para vocês aí, para vocês saberem que isso aqui agora é o seguinte, ó. Este acento que eu coloquei aqui não vai mais existir. Então, vamos resumir tudo? O trema não será mais usado se o acordo for realmente decretado, porque por essa reportagem que eu deixei o link para vocês aí, vocês vão ver que ele foi adiado até 2016, ele pode sofrer alterações, como ele pode ser simplesmente extinto. E a gente aqui perdendo 15 minutos da aula para falar disso, certo? Fazer o quê? Faz parte. Então, assim, eu mostrei para vocês que antes era que eu averigue e que eu enxague para os verbos da água, certo? Bom, como o trema caiu, este acento agudo que eu circulei é do averigo e também caiu. Então, pelo acordo, a gente não põe mais acento nesse U, justamente porque não põe mais o trema. E pelo acordo ainda, agora, nós podemos ter as duas pronúncias e as duas escritas, né?